Hoje nós vamos ler Salmo 119, versículo 11. Escondi, quem que falou isso? Davi, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos fazer um clamor para o Senhor abençoar essa palavra, dar ensinamento, fechar nossos olhos. Senhor, nós clamamos Aleluia, a Ti, Senhor, pelo Jesus. sangue de Jesus Cristo. Eis aqui a Tua palavra, Aleluia, este Senhor. ensino, Deus, meio de graça. Usa a minha vida, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale através da minha Aleluia. vida, que essa possa ser uma semente lançada e que caia, Senhor, nos corações que estão prontos, Senhor Deus, para praticar o Teu ensino. Aleluia, Abençoa toda a Jesus. nossa família, repreenda todo o mal, Senhor, toda a seita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória Pode a estar Deus. sentado? Pode sentar. Senta aqui, Glória. Não, você tá aqui, que escutei da letra. Deixa eu... Aqui. Então, é o seguinte. Vou até ficar aqui perto. Eu vou... Pera aí, deixa eu a parte técnica aqui do negócio. Deixa eu abrir. Não. De buena. Só preciso abrir mais aqui. Então, aqui vai comer um pouco ali. Deixa eu abaixar os... Então, a gente leu o Salmo 119, né? Só que assim, antes da gente falar do Salmo 119, eu quero falar uma coisa aqui. Fazer uma introdução. Ó, a gente está estudando sobre os meios de graça. São 5 meios de graça na palavra do Senhor. Então temos o louvor, o clamor, que é as pessoas chamam de oração também, a palavra, a madrugada e o jejum. Esses são os meios de graça. O que é meio de graça? O meio, quando a gente fala um meio, é uma forma da gente atingir um objetivo, né? Então, o meio de graça, o meio de alcançar a graça do Senhor, né? Alcançar o favor do Senhor imerecido. Então, existem esses 5 meios. Aí você pergunta assim, mas por que 5? Não existe mais forma de acessar Deus, por que 5? Aí, por que 5? Vamos responder aqui na palavra do Senhor, porque são 5. Davi, ele tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão da funda e foi se aproximando do filisteu. Então, quando Davi, todo mundo sabe da historinha de Davi e Golias, né, tia? Então, quando Davi foi enfrentar o gigante, ele apanhou lá no fundo do ribeiro 5 pedras. 5 pedras. E aí a questão é o seguinte, tipo assim, mas se ele precisava, se ele era tão bom de mira, se ele precisava só de uma para acertar na testa do gigante, por que ele pegou 5? 4 irmãos dele, de repente, ia aparecer lá, ele já ia. Assim, será que ele estava se precavendo? Por que será que ele pegou 5? Mas daí, meus irmãos, entra a parte da revelação, que é os mistérios do Senhor. Por que 5? Significa os 5 meios de graça. Davi, ele exercia, ele tinha no coração dele, o alforje, o que era? Era uma bolsa. Então ele guardou na bolsa dele, a bolsa fala do coração, 5 pedras, que representava que ele tinha o louvor no coração dele, ele tinha a palavra, ele levantava de madrugada, ele sabia a palavra do Senhor, ele tinha o clamor, a oração para falar com Deus. E aí, no momento da prova, o gigante tipifica a prova, a luta, o nosso inimigo. No momento que se levanta o inimigo, você tem que saber qual pedra você vai lançar. Você vai entrar, vai pegar no seu alforje, na sua bolsa, no seu coração, falar assim: esse é o momento de louvar nessa luta. Ah, nessa luta é o momento de eu lembrar do que está escrito na palavra do Senhor. Nesse momento é só jejum. Nesse momento eu vou fazer um clamor pelo sangue de Jesus. Então, no coração dele tinha 5 pedras. E aí ele escolheu uma das pedras e falou assim: essa luta eu vou vencer com essa pedra aqui. Pá, venceu. Foi a palavra do Senhor que ele lançou. Hoje mesmo você vai cair nas minhas mãos, porque você não pode zombar do nome do Senhor. Então, para cada momento da nossa vida, a gente precisa usar um tipo de meio de graça. E às vezes mais de um tipo de meio de graça. Então, por que 5? Porque vem através, né, originou desse texto aqui, que Davi, um servo do Senhor, segundo o coração do Senhor, tirou 5
Seixas dos Ribeiro, que significa exatamente os 5 meios de graça. Esse é um estudo muito lindo e ele é riquíssimo de informações para nós cristãos, para a gente alcançar a forma de alcançar a graça. O que é a graça? É um favor que a gente não merece do Senhor. Alcançar aquilo que a gente necessita do Senhor. Então, nós aprendemos do louvor, inclusive a avó até deu o testemunho dela, que no momento da tristeza, ela faz o quê? Ela louva. Ela lembra do louvor e isso acalma o coração. É um meio de graça. Que naquele momento ela disse, eu vou louvar o Senhor. Ela usou essa pedra, esse meio de graça. Nós aprendemos no culto passado do clamor pelo sangue de Jesus. No momento de luta, Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus, me ajuda na tentação, que a mãe falou sobre a tentação. Tem horas que a gente é só pelo clamor do sangue de Jesus para dar um livramento de acidente, que é a oração, é o clamor, você está orando ao Senhor, né? E hoje, o que nós vamos falar? Do terceiro meio de graça, né? Não tem uma ordem, são 5 meios de graça. Mas hoje nós vamos falar sobre a palavra, sobre esse meio de graça. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos voltar no texto que nós lemos hoje. Deixa eu pegar. No texto que nós lemos hoje. Inclusive, o texto que nós lemos hoje fala exatamente sobre isso. De Davi. Quer ver como que Davi usava os meios de graça? Olha lá o que ele falou. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Quando ele fala palavra, ele está falando do quê? Das leis do Senhor, das escrituras. Então a palavra que nós vamos falar aqui não é uma palavra à toa, uma palavra assim, palavras. Existem tantas palavras. Quando a gente fala palavra, eu estou falando da Bíblia, das escrituras sagradas. Então, o que Davi fazia? Ele escondia a palavra do Senhor aonde? No coração. Para o quê? Para não pecar contra ti. Inclusive, até a mãe, acho que foi a mãe, né? Que falou de outros textos que fala exatamente da palavra. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Olha lá. Inclusive, Davi, que é o mesmo salmo que a gente leu, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você vê, de novo, aqui, esse texto específico está mostrando que Davi usava essa pedra aqui, da palavra. Quando fala lâmpada para os meus pés, então você imagina uma lâmpada no teu pé. Vamos supor que não tem poste, não tem iluminação, e você tá com uma lâmpada na mão. Vamos pensar num farolete. E você vai fazer o quê? Vai o farolete para cima? Você vai iluminar o chão onde você está andando para ver se você não vai cair no buraco. Então, você vai com o farolete ali, ó, andando aqui para você, principalmente se for numa estrada que você nunca andou, então você vai iluminando aqui o teu caminho. E ele falou: o que é essa lâmpada? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando eu tenho a palavra do Senhor, ela vai me direcionando aonde eu tenho que andar. Senhor, é esse emprego? Me mostra aqui a luz do meu caminho. Senhor, é essa pessoa? Senhor, é para eu comprar, é para eu vender, é para eu... Senhor, é para eu falar do Senhor para essa pessoa, é o momento, não é? É a luz para o caminho. E o Senhor vai abrir, através da palavra do Senhor, o Senhor vai direcionando o caminho. Existe também na nossa igreja, a gente tem o costume de consultar ao Senhor na palavra do Senhor. Para quê? Para a gente saber a direção. Direção é o que? O caminho que a gente deve seguir. Então, Davi falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui. Inclusive, ó, dentro desse próprio texto, a gente, ó, se a gente pesquisar aqui na Bíblia, isso aqui é bem interessante, que ele pesquisa a palavra, né? A gente vai achar vários textos que falam da palavra do Senhor, né? Dentro do próprio Salmo 119 Davi fala: sustenta-me, ali, vó. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Tem uma vez que eu trouxe aqui, né? Vocês não estavam aqui ainda, que o Senhor deu uma revelação muito linda. Que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é um manual para a vida. Existe manual para a gente montar uma máquina. Existe manual para a gente montar a estante da sala. Manual para tantas coisas, né? Para como usar uma geladeira.
Mas a Bíblia ela é um manual para quê? Para aprender a viver. É para isso que ele serve. Deus, por que Deus deixou algo escrito através dos irmãos, escrito através do Espírito Santo? Para que ele pudesse nos dar um manual de como viver. Então, quando a gente olhar para a Bíblia, a gente não pode olhar para como um livro histórico, um livro antigo, um livro cheio de leis, regras, de linguagem difícil, não. A Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, é a própria palavra de Deus e ela serve como um manual da vida. A Bíblia, para quem já leu, sabe que a Bíblia ela fala de diversos assuntos, não só de história. A Bíblia, se você quer saber de finanças, tem na Bíblia, falando de textos de finanças. Você quer saber sobre casamento? Tem na Bíblia sobre casamento. Se você deve casar ou não, se você deve ficar viúvo ou não, tá lá na Bíblia. Criação de filhos? Tem texto falando da vara, da correção, tá lá. Ah, eu quero um texto para como é que eu consigo a salvação? Tá lá. O que é o céu? O que é o inferno? Tá lá. Então, como que eu vou aprender a lidar com as pessoas? Veja como Jesus, quando veio na Terra, lidou com as pessoas. Ele fazia perguntas. Como que ele respondia? Como que ele era, como ser manso, como ter mais domínio próprio? Tá lá. Então eu acredito assim, nas minhas palavras. O manual, que é a Bíblia, o manual da vida, que é a Bíblia, ele nos auxilia a gente errar menos na vida. Inclusive, depois que eu terminei de ler a Bíblia, eu falei, por que eu não li antes? Porque se eu tivesse lido esse texto aqui, talvez eu não tivesse feito isso aqui. Porque ele exatamente se sente um manual. E é tão lindo porque na palavra de Deus fala que a palavra é como uma faca de dois gumes. Ela separa juntas e medulas, então ela entra na sua vida. E você, depois que você lê a Bíblia, você nunca mais consegue ser o mesmo. Porque você é conhecedor de o que é a vontade do Senhor e o que não é. O que é pecado? Às vezes a pessoa fica perguntando, quando a pessoa não conhece a Bíblia, a palavra do Senhor, fica pensando, é pecado tal coisa? É pecado tal coisa? Quando você lê a Bíblia, você já sabe o que é e o que não é. Tá lá. E o Espírito Santo que habita em você vai te dizer também. O Senhor vai te dar um sentimento, você saber se é errado, se não é. Então, esse meio de graça é a palavra, ele serve para quê? Para iluminar o nosso caminho. É uma das formas que Deus fala com as nossas vidas. Quer ver como que Deus fala através da palavra? Quando você lê a palavra e você está numa situação, aí você pensa, o que eu vou fazer nessa situação? Aí te vem na cabeça um texto bíblico. Assim, de repente. Tipo assim, você não vai decorar a palavra, não precisa você decorar a Bíblia. Não tem necessidade. Por quê? No momento exato, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquele texto que você leu. Tem vários momentos, inclusive quando a gente está aqui conversando no momento do culto, que começa a lembrar de textos. Porque o Espírito Santo vai trazendo à memória os textos que você já leu. Ele não vai trazer à memória textos que você nunca leu. Então, por isso que precisa ler. Porque no momento certo, o Espírito Santo vai falar, lembra desse texto? É a hora de usar ele. Então, o Senhor fala através da palavra. Já teve vários momentos de eu lembrar de textos bíblicos, eu falo, ai Senhor, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Eu gosto de dar exemplo prático porque isso ajuda a ensinar, né? Lá no escritório de advocacia, eu faço cálculo previdenciário, planejamento previdenciário, para a pessoa saber se ela tem direito ou não se aposentar e quando ela tem direito, qual que é o melhor benefício. E aí eu cobrava um valor X baixo, valor baixo lá, porque por influência da outra advogada, que falou que o outro advogado cobrava. Eu achava aquele valor muito baixo e eu já queria. Eu falei assim, não, mas esse trabalho que eu faço ele é um trabalho que vale mais. Poxa, eu vou simplesmente falar a vida da pessoa que ela vai fazer pro resto da vida por esse preço? Isso não vale, eu não tô pagando pra trabalhar, né? Eu, na minha cabecinha, né? E aí, o que aconteceu? Chegou um cliente lá no escritório e eu fazia sempre nesse preço aí, mesmo não concordando muito com ele, eu fazia. Pra pegar experiência também, né? Aí chegou um cliente lá que ele começou a contar vantagem, né? Começou a contar porque, só de um cliente eu ganhei 80 mil reais, porque não sei o que, começou a esnobar, assim, sabe? Que, nossa, como se, sabe, ganhar dinheiro fosse a coisa mais, assim, natural, assim, do mundo, né? Falei, nossa, né? Depois até fui ver que carro que ele dirige, porque o homem que ganha 80 mil reais com um cliente, né? Enfim. Aí, aí ele falou
falou assim, eu vou lá no carro pegar um documento. Eu falei assim, olha, para eu fazer esse cálculo pro senhor, eu contei que eu fazia, ele se interessou. E aí eu falei assim, eu falei, só que eu preciso ver a sua carteira de trabalho, para ver se o seu extrato de contribuições do INSS tá batendo com a tua carteira de trabalho e tal, né? Aí ele falou, eu vou lá no carro buscar. Aí enquanto ele foi lá no carro buscar, eu corri pra advogada que trabalha comigo e falei assim, quanto que eu cobro no dele? Porque assim, eu cobro esse preço, eu acho que tá muito barato. E ele falou que ganha não sei quanto, daria pra cobrar mais, né? Aí eu falei assim, cobra mais, né? Que ele fica contando vantagem, então ele pode pagar, cobra o preço que você quiser, né? Aí peguei e passei um valor umas 2 vezes maior. 2, 3 vezes maior. E aí ele falou, aí eu passei o valor pra ele, né? Exatamente do mesmo serviço. Ele falou, tá bom, depois te faço o Pix, tá? Olha só como que é as coisas, né? Tudo Deus ensina a gente. Aí ele foi embora e eu fiquei com as carteiras dele porque não dava pra verificar no momento. Eu tinha que fazer uma análise, não é assim. Aí veio um texto no meu coração. Olha como que Deus fala com a gente até no serviço, em qualquer lugar que você estiver, quando você conhece a palavra do Senhor. Lembrei de um texto que fala assim, balança enganosa não agrada ao Senhor. Um texto que fala sobre balança enganosa. Aí veio uma pergunta no meu coração. Aí agora não sei se foi minha consciência, vou crer que foi o Espírito Santo, porque me veio um texto primeiro da Bíblia, né? Aí veio uma pergunta no meu coração. Você acha justo você cobrar um valor diferente conforme a condição do cliente, se você vai fazer o mesmo serviço? Cobre um preço que você acha justo para todos, independente de se a pessoa paga pouco ou paga muito, o valor do seu serviço é o mesmo. E eu senti que foi Deus falando comigo, que eu não tenho que cobrar conforme a cara do cliente. Ele é pobrinho, eu vou cobrar um tanto. É rico, eu cobro tanto. Não, o meu serviço vale isso. É o mesmo serviço, eu vou atender, porque eu vou atender o pobre e o rico da mesma forma. O meu serviço é o mesmo. E aí eu conversei com o cliente e falei assim, olha, eu vou te dar um desconto, vou fazer esse valor. Opa, doutora, beleza. Que aí eu cobrei o preço que eu me redimi, eu voltei atrás. Porque o Senhor me fez lembrar, eu creio nisso que foi o Espírito Santo, de um texto que eu já tinha lido. Que balança enganosa não agrada o Senhor. Ou seja, você, não, aqui eu cobro mais, aqui eu cobro menos. Não, você tem que cobrar o que vale, o que é justo, o que você, né, independente da condição da pessoa. E eu aprendi com isso. Né? Eu aprendi com isso. Pra mim foi, talvez para alguns que estão aqui, pode falar assim, ai, que você é louca. Mas a ideia que eu estou falando é o quê? Quando você conhece a palavra do Senhor, no momento do seu dia a dia, no momento que você precisa, o Senhor vai fazer você lembrar de um texto para te corrigir, para te ensinar, para te dar luz para o seu caminho. E eu dei um exemplo de que um texto veio na minha mente simplesmente do nada. E eu, quando eu falo do nada, eu entendo que foi o Espírito Santo. Falou, opa, você acha que tá certo? Deus já... Você não gosta das coisas certinho? Então faça certo. Seja justa, que eu gosto das coisas certas. Então, e que aquilo ficou incomodando. Eu falei, então, Senhor, entendi, vou fazer do jeito certo. Já aprendi, na primeira vez já aprendi. Mas aconteceu isso em outras situações diferentes que eu lembrei de textos. Momento que eu queria falar, sabe, falar da pessoa, falar, aí eu já lembrava do texto. Que aquele que cala é tido por sábio. Então eu falei, deixa eu na minha boca. Às vezes Deus faz você, muitas vezes Deus faz você lembrar desses textos. Assim, até o tolo quando se cala, aí já falou, Senhor, já entendi. É o silêncio ao princípio da sabedoria, até o tolo, Exatamente. quando se cala, é tido por sábio. Então, então você vê, quando você já leu isso, aí você tá com o momento de falar e você tá em comunhão com o Espírito Santo já manda aquele texto, fala assim, aí o texto já dá aquela segurada em você. Você fala, é verdade, Senhor, entendi, beleza, tá quieta. Porque é a forma que Deus consegue conversar com você. Porque a palavra do Senhor estando no seu coração, nas tábuas do seu coração, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Por exemplo, eu não decoro aonde está o texto, o versículo. Eu acho lindo quem consegue. Eu não tenho essa memória. Mas eu consigo lembrar do texto. Independente de onde ele está, eu consigo lembrar. Ainda que não seja com as mesmas palavras, eu consigo lembrar. Entendeu? Em qualquer situação, no momento da pregação, no momento do meu dia a dia, do meu trabalho. Então o Senhor, Ele fala com a gente através da palavra. E é muito lindo. Amém. Né? Então esse é um meio de graça que o Senhor fala com as nossas vidas. Hoje o culto vai ser muito breve, tá?
eu quero que vocês só agravem isso, que a palavra é um dos meios de graça. Quando eu falo a palavra, eu estou falando da palavra Bíblia. Quero que vocês guardem no coração de vocês que a palavra do Senhor, elas têm que estar guardada no nosso coração. Inclusive, veio um texto agora que fala assim, que vários textos da Bíblia fala que a gente tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Por quê? O que é meditar? Meditar é a mesma coisa de ficar preocupado. Você fica pensando naquilo, você volta, você pensa naquilo de noite, você tenta trabalhar e fica pensando naquele problema e fica pensando preocupado. Meditar é a mesma coisa. É preocupar, é igual a se preocupar. Você fica ali naquele assunto, remoendo aquele assunto. Você está lendo a Bíblia, você imagina a situação e fica lendo aquele assunto. Entendeu? Então, o Senhor, é que às vezes a gente que é cristão, a gente fala assim, eu vou ler a Bíblia em um ano. Qual que é o cálculo para ler a Bíblia em um ano? Eu acho que todo mundo que é crente sabe, né? É 3 capítulos por dia, dá para ler a Bíblia em um ano. Só que na prática, eu que tentei fazer isso, você vê que 3 capítulos por dia é tanto conteúdo e às vezes na correria você não dá conta de 3 capítulos. Aí, o que eu entendi é melhor eu ler um capítulo com qualidade, meditando, aprendendo, do que querer quantidade. Então, eu leio um capítulo, procuro ler um capítulo, meditando, refletindo, de repente fazer uma associação com outro texto que eu lembrar ali na hora, um estudo. Porque o Senhor não está preocupado em você ler a Bíblia em um ano, ele está preocupado se você está lendo a Bíblia. Porque um versículo pode mudar uma chave na sua cabeça, pode mudar a sua história. Claro que não é recomendável que você fique pegando só versículos soltos da Bíblia. É interessante que você leia numa sequência para que você conheça a Bíblia como um todo. Porque tem gente que pega um versículo e faz aquilo ali a religião dela. Pega um versículo, por exemplo, do sábado e faz a religião dela. Pera lá, vamos ler o contexto da Bíblia, vamos entender a Bíblia no geral. Tem que tomar cuidado com isso pra gente também não virar amuleto, um versículo virar amuleto. Não é essa a ideia. A ideia é a gente aprender a palavra do Senhor como um todo, para que no momento que a gente precisar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquele versículo. E aquele versículo vai vir tão forte assim que você vai falar: entendi, Senhor, entendi. Chega a ser desse jeito. É a palavra do Senhor, porque a palavra convence. Porque a palavra é vida. A palavra é viva e eficaz. E o autor está vivo. E o autor está vivo. Né? Então você vê, a palavra é tão poderosa que há mais de 2000 anos que ela foi escrita, ela é incrível até nos dias de hoje. Se fosse um livro qualquer, ela não teria rendido tanto tempo assim. É porque não é um livro qualquer. Tem partes históricas? Tem, mas também tem revelação na parte histórica. Né? Igual a gente aprendeu aqui de Davi. Todo mundo já conhece Davi e Golias. Mas a revelação maravilhosa atrás desse ensino de que o Golias, ele representa o nosso inimigo, as lutas, e as pedras significam meio de graça, só o Espírito Santo pode revelar para nós. É além da letra, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, que nós possamos, no momento que a gente for ler, não, eu vou ler um capítulo por dia, que a Miriana falou lá, é legal. Então, antes de você começar a ler, faz uma oração. Senhor, me dá uma experiência aqui nessa leitura. Eu não consigo entender essa linguagem. Pô, pega um dicionário. Tá escrito em português ou alemão? Pega um dicionário. Se você não conhece a palavra. Eu, quando estava lendo a Bíblia, pegava um dicionário. Pode ser no celular, que for moderno, ou pode ser Aurélio. o Aurélio mesmo, o livrão. Estultícia. Né, que fala que, estultícia. Eu falei, o que é estultícia? A gente nunca ouviu falar, mas está escrito em português. O que é isso? Aí você vai ver, estultícia é estupidez, é gente ignorante. Daí você volta no texto, aí você consegue. Então, quando você pega uma palavra na Bíblia que você não entende, vai pro dicionário. E aí, todas as palavrinhas você vai pegando no dicionário, e aí você volta pro texto. Agora eu sei o que significa. Aí você relê e fala, agora entendi o que Deus quis dizer. Então, a palavra não é difícil, é uma questão de você querer. Não é difícil, é uma questão de você querer. Eu acho assim, um pouquinho mais difícil seria a parte da genealogia, né, que é vários nomes. Só que mesmo assim ela é incrível. Por exemplo, a genealogia do Senhor Jesus, para você entender da onde veio o Salvador, por que ele veio daquela linhagem de Davi? Você vai entender que lá atrás tinha uma profecia que o Salvador viria da linhagem de Davi. Então, até a linhagem, ela é importante
importante, ela tá ali, não é à toa. Então toda a Bíblia ela é apta para ensinar e para nos capacitar. Então, os meios de graça, como nós vimos, louvor, clamor, palavra, que esteja guardado no nosso coração e que a gente possa colocar em prática. E nos próximos cultos vai faltar mais dois, a mãe vai trazer um desses dois aqui e a gente vai aprendendo qual que é o meio, as ferramentas de conseguir a graça do Senhor, conseguir favor do Senhor, né? Inclusive até lembrei de um texto aqui, adiantando um pouco aí, desse meio de graça do jejum ali, né? Tem uma vez que Jesus estava afastado e os discípulos tentaram expulsar lá um caramanhão e eles não conseguiram. E aí o Senhor falou assim, olha, essa casta de demônios é só com jejum e oração. Duas Então, pedradas. esse tipo de demônio precisa de duas pedras. Então tem situações, o que eu falei isso? Porque tem situações que a gente vai usar cada pedra. Agora eu tô com a alma batida, vou usar a pedra do louvor. O de cruz. Ai, meu Deus. Olha, como que não falar que isso não tem poder? Quando Davi tocava harpa, o Espírito já saía. Como falar que o louvor não tem poder? O clamor pelo sangue de Jesus, como que não tem poder? Essa pedra tem Na poder. própria tentação do Senhor Jesus, ele usou a própria palavra, né? Contra o adversário. Muito bem lembrado, mãe. Exatamente isso. Na tentação do Senhor Jesus, o diabo falava assim, está escrito que até os anjos dará ordem a teu respeito. Esses dias atrás eu procurei esse texto, achei lá no Velho Testamento, nas leis de Moisés lá. Aí o Senhor respondia com o quê? Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor venceu o diabo por essa pedra, pela palavra. Meus irmãos, tem tanta coisa para falar, é uma maravilha. Mas o que eu recomendo é leia a palavra. Porque, igual o texto que a mãe trouxe no culto das servas lá, não tem como eu dar do meu azeite. Igual a gente trouxe das virgens lá da candeia, não tem como eu dar do meu azeite. Não tem como eu tirar o meu conhecimento, a minha experiência com Deus e transferir aqui pra avó. Ó, avó, eu terminei de ler a Bíblia esse ano, eu vou transferir aqui pra senhora. Não tem como. É individual. Você tem que ler. Você tem que fazer a tua parte. E hoje em dia tem tanta coisa para ocupar nosso tempo, a gente não ler. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem mesmo, viu? Você tem que separar o primeiro horário do dia de preferência para buscar o Senhor. Pode falar, mãe. Lembrando que o Senhor, na primeira parábola, o Senhor trouxe a Eu ia respeito falar do disso. semeador. E a palavra do Senhor, ela é uma semente, que nem foi o exemplo que eu trouxe da Dona Maria Brande. E a palavra do Senhor, ela é tão importante para a nossa vida enquanto servo, que o adversário, ele tenta a todo momento a roubar a palavra da nossa vida. E um dos meios que ele usa para roubar a palavra da nossa vida é fazer com que você não tenha tempo. Porque o teu tempo às vezes é tão importante para tantas outras coisas, mas não tem tempo para leitura para a palavra. Aí o ladrão da semente, ele entra roubando o seu tempo com Deus. O seu tempo de busca da palavra, o seu tempo de busca na meditação. Porque quando você vai ler a palavra, é quase impossível você ler uma palavra e você não ter um momento de adoração, louvar o Senhor, você entrar em comunhão, você pedir para o autor te dar uma bênção com aquela leitura, né, te revelar o conhecimento. Então, uma coisa que o Senhor que nós temos que entender, ler a palavra, às vezes não vai ser fácil para sua vida. Você vai ter que, às vezes, usar algum meio de graça, um clamor para o Senhor te libertar. Sim, Tem o inimigo pessoas não que vai falam querer assim, deixar. olha, eu começo a ler a palavra, é um sonífero, Eu Senhor, dou me sono. liberta. É. Eu preciso vencer essa barreira. E eu só falando sobre isso, mãe, rapidinho, quando eu decidi terminar a palavra do Senhor, eu comecei a ler o Velho Testamento, aí deu uma esfriada, eu parei um tempo de ler a Bíblia, e eu falei, não, vou voltar firme, agora é para acabar. Levantou várias lutas na minha vida. Por quê? O inimigo sabe que se você ler a palavra do Senhor, você vai ter poder. Poder de poder usar a palavra, do conhecimento, Discernimento, de né? discernir.
Então o inimigo ele pode tentar barrar você de ler a palavra. Ah, eu começo a ler da sono. Você não acha que esse sono pode ser espiritual? Ai, eu não consigo tempo para ler. Você não acha que o adversário está tentando colocar entretenimentos na sua vida para você não ler? Nem tudo é tão assim. Ah, não, o celular não dá nada. Às vezes o inimigo tá mandando a notificação para você esquecer da palavra que você falou que ia ler. O reino espiritual, ele tá brigando. A gente não tá vendo com o nosso olho aqui, carnal, mas o adversário, ele tá rondando, rugindo como leão, tentando tragar. Tragar a semente. A mãe comentou da parábola, eu tinha esquecido, o senhor fez a senhora lembrar que eu ia falar. A primeira parábola foi a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E aí, essa interessante essa parábola, que o senhor explica o que é essa parábola. E fala que a semente é a própria palavra do Senhor. É a pregação que nós estamos trazendo hoje, é uma semente. Aí, quando você lança a palavra e a pessoa não entende, por isso que eu dou exemplo, porque é importante que vocês entendam o que eu estou falando. A ideia não é eu ser eloquente, aqui falar muito difícil, que eu até poderia, mas a ideia não é essa, porque Jesus ensinou de modo simples. Que vocês entendam por quê? Porque se você não entende o que você ouve uma pregação, ou lê na Bíblia, por isso que eu falei para vocês pegar o dicionário, para vocês entenderem, o adversário vai roubar essa semente. A semente que caiu no caminho, à beira do caminho, o adversário veio e roubou. Então, a semente, a palavra do Senhor, quem quiser ler a parábola do semeador, tá em Mateus, Lucas, fala da palavra do Senhor. E, para que a palavra do Senhor, resumindo, que é a semente, ela dê frutos na nossa vida, ou seja, dê resultados na nossa vida, ela precisa cair num solo fértil. Quem tem um pouquinho de conhecimento de planta, sabe que para dar bons frutos, para dar qualquer coisa, você tem que preparar a terra. Um pouquinho que eu sei de planta, eu já vi que o negócio é difícil, não é tão simples assim. Você bota lá o troço e joga água, não é assim. Quando você estuda um pouquinho sobre planta, você percebe que a terra tem que ser boa. Então, a terra fala do nosso coração. Você tem que estar com o coração aberto para receber essa palavra que eu estou falando hoje. Essa palavra que você ouve na igreja, você tem que estar com o coração aberto para você não entrar e sair da mesma forma. Você tem que estar com o coração adubado. Senhor, eu vou na tua casa, eu quero receber. Senhor, eu quero sair daqui. Você senta no banco, Senhor, eu quero sair daqui diferente, eu quero ter uma experiência. Fala comigo. Você está com o coração aberto, com o coração já adubado, preparado para receber. Já aconteceu que a gente é crente aqui, da gente ir na igreja e tem gente falando, nossa, esse culto foi maravilhoso, caiu um som e você... Eu escutei a mesma pregação. Por quê? Aquela pessoa estava com o coração preparado para receber e você não. Tua cabeça às vezes estava em outra coisa. Por isso você não recebeu. Teu coração, a tua terra não estava preparada para receber a semente, que é a palavra do Senhor. Então que o nosso coração nessa noite esteja pronto para receber a semente, plantar essa semente da palavra do Senhor, lembrar que existem os meios de graça e que a palavra do Senhor é um meio de graça que muitas vezes o Senhor pode usar ela para falar com a sua vida, para te auxiliar no dia a dia. Não é para a gente se reunir, que a ideia aqui não é ser religioso. Olha, eu oro mais bonito, olha, eu falo mais bonito, olha, você sabe que eu li a Bíblia inteira? Não, a gente tem que tirar essa religiosidade e entender que nós somos pecadores e nós precisamos disso aqui. Não é questão de, eu acho que eu vou usar. Não, a gente precisa usar. Se você está querendo quebrar menos a cara, vamos falar o português claro? Você quer chegar na eternidade, quebrar menos a cara nessa vida, você precisa aprender isso aqui. É uma questão de necessidade. Sobrevivência, De né? sobrevivência. É nosso kit de sobrevivência. É nosso kit de sobrevivência. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele falou, vou pegar minha sobrevivência aqui. O que eu vou usar? Palavra, louvor. Olha o problema lá. Vai a palavra. Pá! Aí, inimigo, eu sei a palavra do Senhor. Isso aqui você não vai me enganar. Você está sentindo culpa? Quer ver como a palavra do Senhor fala? Estou me sentindo culpa, eu pequei, eu me arrependi, Senhor, não vou fazer mais. O que é arrependimento? É chorar? Não, é não fazer mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. É você mudar de vida. Então, Senhor, me arrependi, mas mesmo assim a culpa ali, a condenação fica ali. Aí você lembra do texto. Eis que nova criatura sou, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo.
Nova criatura eu sou em Cristo Jesus. A palavra vai te libertar, porque você vai lembrar, opa, se eu me confessei, se eu abandonei, eu sou nova criatura. Eu não preciso ficar com o adversário me acusando aqui, não. Então, quando você conhece, o inimigo fala, opa, ela sabe a palavra. Eu ia ficar apurrinhando ela aqui, mas ela sabe. Opa, já não vai dar certo. Então, ela é uma proteção. Saber usar isso aqui, o louvor, o clamor, a palavra, a madrugada de jejum, é uma proteção, é um kit de sobrevivência. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmãos. Alguém quer falar alguma coisa?